Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Vinícius Vieira, sou aluno do curso de música aqui da Universidade Federal de Uberlândia. E este vídeo é uma entrevista com a professora Jaqueline Marques. E o objetivo desta entrevista é falarmos um pouco sobre a acústica na voz cantada e trazer esse conhecimento para a nossa área do canto. Jaqueline, muito obrigado. Fique à vontade, se apresente. Bem, como o Vinícius já falou, né, sou professora aqui no curso e sou uma curiosa com a acústica da voz. E acústica mais especificamente da voz cantada, né? Porque comecei com essa curiosidade por trabalhar muito com canto popular. E aí muitas das perguntas que eu tinha, a acústica me ajudou a responder, né? E antes de estar aqui na academia, fiz muitos trabalhos de preparação vocal e aí com a acústica foi assim uma super ferramenta para me ajudar, né? A fazer aqueles trabalhos que eu precisava de ter um resultado rápido e como que a acústica ela me ajudava a codificar, né? Codificar um pouco do que estava sendo feito. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Jaqueline, o que é então essa acústica vocal? E essa acústica vocal é uma ferramenta que o professor pode usar na sua aula de canto? Sim, ela vai ser uma ferramenta, porque quando a gente pensa no material sonoro, vamos lá, a gente está falando de música, né? A base é acústica, é vibração, é som, física acústica, aquelas coisas que a gente aprende lá no colegial. Só que vai indo a gente esquece, né? E o canto, por ele ser muito ligado à questão de anatomia, de fisiologia, coisas que são muito ligadas à área médica, por muitas vezes a gente esquece do nosso lugar, que a gente está falando do lugar da música, né? Então, o canto, ele acontece por conta da voz, que é o nosso instrumento. Mas como que a gente manipula, como que a gente molda esse instrumento? A gente tem uns instrumentos com mais plasticidade, a gente tem muitas possibilidades. Então, a gente vai ter algumas teorias que vão nos ajudar a entender aquilo que parece que não é visível, né? Somente audível, mas acaba sendo um jeito de ver o que a gente está fazendo com a voz. Então ela se torna uma ferramenta porque ela permite isso, a gente vê a voz, né? Tem um colega que é estudioso da área da acústica, inclusive ele tem um curso que chama Ver a Voz. Então amplia muito as nossas ferramentas didáticas e não só ferramentas didáticas, mas para a gente também entender muitas coisas que a gente está fazendo com a nossa voz. E voltar um pouco, de que lugar que a gente está falando? A gente está falando da música, a gente não está falando da otorrinolaringologia, a gente não está falando da fonologia, a gente não é foneticista, a gente está falando da música. Mas a gente precisa conversar com todas essas outras áreas do conhecimento para fazer com que o nosso instrumento seja... a gente consiga utilizar ele de uma maneira mais eficiente, mais eficaz, né? Vamos trazer assim, com todas as possibilidades que ele tem. E daí, nessas teorias, que aí eu queria começar até mostrar algumas coisinhas assim da introdução, né? Então, por exemplo, se a gente vai falar aqui da teoria fonte-filtro, essa é uma das teorias que vai dar a base para a gente estudar a acústica da voz. Então, a gente vai ter a fonte, então o som vai ser produzido lá na prega vocal, vai produzir uma vibração que vai gerar frequências, vai gerar uma oscilação que vai ressoar nesse tubo que a gente tem, que é o nosso trato vocal, desde a prega vocal até o nosso lábio, vão ter um monte de frequência que vai estar acontecendo. Mesma coisa que na sala que a gente está. Tem um monte de frequência ressonante aqui, tem um monte de harmônico acontecendo. Só que a gente também não vê ele. Mas, por exemplo, se a gente coloca várias pessoas aqui dentro da sala, já muda, porque a gente mudou essa formação da sala. Continuam as mesmas paredes, mas o que está dentro mudou. Então, muda a percepção sonora. E assim também acontece com o nosso som. Então, a gente está lá no fonte. A gente vai ter a produção. Como é que esse ar chega aqui? Se vai estar muito firme, se vai estar mais frouxo, se a fonação é mais tensa, se a fonação se ela é mais fluida, se ela é mais soprosa. Então, isso tudo também vai influenciar daqui para frente, daqui para cima, que é o filtro. Então, o filtro ele vai ser moldado, imagina uma pedaleira de guitarra. O filtro, o pedal que é pisado, ele vai mexer nas frequências. E vai ou ter um som distorcido, ou um som mais limpo, um som com uauá.
Então, como que a gente pisa nos pedais com a voz? Mexe na língua, sobe a língua, desce a língua, estira o lábio, projeta o lábio, estira o lábio, faz sorriso, mostra o dente, não mostra o dente, desce a laringe, sobe a laringe, fecha a faringe, abre a faringe, joga mais o nariz, tira o som nasal. Então, isso tudo é jeito de moldar o som. É como se a gente tivesse várias pedaleiras e a gente fosse pisando para mudar esse filtro. Então, a gente produziu o som na fonte e daqui para cima a gente filtra ele das diversas maneiras possíveis que a gente tem, que eu fui trazendo aqui os exemplos. Então, essa teoria fonte-filtro, ela vai explicar um pouco isso. E é que nessa imagem, ela é um resuminho disso. Então, aqui a gente vai ter a onda que está sendo produzida na glote. Isso aqui é uma imagem do Johann Sundberg, que tem no livro dele Ciência da Voz. Aqui na prega vocal a gente vai ter a frequência, então a gente vai ter a frequência fundamental e daqui um pouco a gente já entra no outro assunto. Então, na fonte a gente vai ter a produção da frequência, daqui para cima a gente vai ter os formantes, que vai depender de como que a gente usa os filtros, né, as pedaleiras, e daqui para cima a gente vai ter esse som irradiado, essa frequência irradiada, que vai ser a soma dessa frequência com o formante. O pessoal entendeu o que é o formante, Jaqueline? Vamos imaginar o seguinte, acho que vai ser mais interessante, talvez eu mostrar por aqui. Vou gravar, só pra gente tentar visualizar que vai ser melhor. Todo e qualquer som que a gente produz, ele vai gerar harmônicos. Então, tem uma literatura mais recente que vai chamar de frequência ressonante. Mas vamos falar de harmônico. Então, se eu usar frequência ressonante ou se eu usar harmônico, está querendo dizer a mesma coisa. Porque ainda é uma literatura mais recente, ainda estou me acostumando com ela. Então, a gente produziu o som. Dali para cima vai ter os parciais. Então, por exemplo, se eu tenho um Lá 440, o próximo harmônico dele vai ser 880. E aí, assim, isso é física acústica. Então, a gente vai ter esses parciais. Só que, dependendo do jeito que eu moldo o meu tubo, vai ter umas regiões que vão se agrupar. E aí, o meu ouvido vai entender, tá fazendo um A. Isso é um I. Então, eu produzo o som, vai gerar aquele monte de harmônicos. O meu ouvido vai reconhecer lá pela membrana timpânica, vai entrar lá na minha cóclea, e lá na cóclea, dependendo da região da cóclea, ela entende as frequências. Então, vamos lá, o que é o formante? Então, onde agrupou. Então, fiz o som, apareceu aquele monte de harmônico, agrupou. Tem essa imagem aqui também, que vai ser mais fácil da gente entender. Então, aqui, ó, a gente vai ter todas as frequências, o que está em branquinho. Sim. São todas as frequências. Está vendo que teve uns lugarzinhos aqui que formam uns picos? Esses picos são os formantes. Só que cada vogal vai ter um jeito desse formante acontecer. Para a gente escutar, falar, isso é um A. Então, tem desenhos diferentes. Então, se eu sei, e que é isso que a gente vai fazer, o A visualmente tem uma cara. O E visualmente tem uma cara. O I também. E aí eu vou mostrar aqui, que acho que vai ser interessante para mostrar. Abrir o aplicativo que a gente vai ver a carinha acústica de cada vogal. Desenhado, literalmente. Desenhada, literalmente. A gente vai ver o desenho da vogal. E aí, se eu faço ele com harmônico, né, com produção de fechamento lá da fonte, produção, ou se eu faço só um ruído, o desenho é o mesmo. Quer ver? Eu vou mostrar ele aqui. Vai ter um pouco de ruído, porque tem ar-condicionado ligado, mas eu vou mostrar aqui. Vou fazer o A. Vou fazer o A só o ruído e vou fazer o A com fonação, tá? Uhum. Deixa eu pausar.
consegue dar zoom. Então, isso aqui foi o que a gente acabou de ouvir. Eu fiz o ruído, não sei se vai ficar, mas isso aqui eu posso te dar um print. A gente coloca. Aqui está o ruído do A e aqui está o A que eu fiz com o som. A gente vai perceber que tem umas regiões aqui que tem mais energia, que estão agrupadinhas, tá vendo? Sim. Isso aqui é o formante do A. Então ele vai ter uma energia aqui e uma energia lá em cima. Aqui, ó, esse mais vermelhinho que tá aqui é a minha frequência fundamental. Foi o som que eu produzi. Mas se vocês verem, tá vendo que nessa faixa, onde o meu A com fonação tá mais evidenciado, tá vendo que corresponde com a mesma área aqui do ruído? Aqui eu fiz o ruído, só o ruído do A. E aqui eu fiz um A com fonação. Então a gente vai ver que aqui eu tô com muito mais harmônico, né? E aqui só no ruído a gente não vai ter essa formação de harmônico, mas a gente está produzindo ruído porque o tubo tem ruído. Lembra que eu falei que nessa sala aqui tem um monte de frequência ressonante? Aqui eu tenho frequência ressonante, só calada já tem. Depois a gente Ou seja, o primeiro é como se a gente tirasse a cabeça e tivesse só tá o ar. só o ar. Tá só passando um ar lá na minha prega vocal e tá ressoando como é que o meu tubo tá. Ele apagou. E aí a gente vai ver que tem uma correspondência de energia, porque o formante, ele não é o formante, ele é uma faixa. Ele não é um lugarzinho só, ele é uma faixa que vai ter aqueles harmônicos ressaltados, que ele vai ter um pico de energia, tá? Então aqui, ó, o pico de energia tá aqui, o meu pico de energia tá aqui também, do A. Aí eu vou ter um outro pico aqui. Na minha voz não teve muito, mas ele também existe, ele tá aqui. E eu vou ter um outro pico de energia aqui em cima, e tá correspondendo. Então aqui eu teria F1, F2, F3, que é o que dá cara da vogal. Então eu sei que a vogal é A por conta do F1, do F2 e do F3. Dali pra cima, principalmente com cantores, é que vai ser importante. Mas aí ele já não vai mais ser... como se fosse a terça maior e menor, que a gente fala que é o sexo do acorde, já não vai, ele vai ser mais um complemento. Então F1, que a gente viu aqui, F1, F2 e F3 vai me contar que eu fiz um A. Aí agora vamos fazer um outro. Depois eu vou fazer, deixa eu salvar isso aqui. Vou fazer um outro. Vou voltar aqui, vamos limpar. Agora eu vou fazer todos, vou fazer o A, E, I, O, U, tá? Pra gente ver as carinhas. A, E, I, O, U. Entrou mais coisa no U porque... Enfim, normal. Deixa eu printar aqui pra gente enxergar isso agora melhor. Vamos ver a voz, né? Então aqui a gente vai ter, fiz o A, olha aqui as correspondentes, ó. Olha as energias que estão... Mais condensado, né? Então um pico de energia, juntou a energia num lugarzinho só, tá? Depois eu fiz o olha aqui, ó as faixas, ó, do E, e ó, um pouquinho mais embaixo, tá vendo que eles têm distâncias diferentes? Sim. Por isso que a gente consegue identificar o A como A, o E como E, e assim por diante. Olha aqui o I, lembra que eu tinha te explicado que ele é longe, assim, no papo anterior, né? Ó aqui, o I tá aqui embaixo e o I tá aqui em cima. Então, F1, F2. O O tá aqui, ó. Aqui em cima ele tem mais um pouquinho, mas aqui é o que não apareceu muito. Aqui em cima, e ainda chegou a aparecer um pouquinho aqui em cima. Tá? E o U, aqui não vai dar muito pra ver porque a gente teve muito ruído. Mas ele tá aqui embaixo e depois aqui em cima. O U e o I, eles são muito parecidos.
Aí fala assim, Jaque, do que adianta esse monte de coisa? O que eu faço com isso na minha aula? Quando a gente vai escolher alguns vocalizes, você já percebeu que muitas vezes quando o U não funciona, o I funciona? Ou quando o I não funciona, o U funciona? Tá vendo que no desenho eles são parecidos? Porque eles vão ter essa característica da forma deles que vão ficar parecidas. Então, por isso que quando a gente vai fazer a escolha do exercício, tem vogais que são primas, vamos falar assim. Então, a gente vai experimentando com elas. Por que o I e o U são mais difíceis de serem cantados no agudo? Por conta da posição da língua, tem uma questão que como é que a gente forma ela, mas a questão dos harmônicos. Mas olha só, o I, isso. O I, ele vai ter muito mais harmônico aqui pra cima. O U, ele não vai ter tanto. Por quê? Se a gente olhar aqui, ó, a diferença do I pro U, eles começam mais ou menos no mesmo lugar, só que aqui em cima, o U, ele some. E aí o I, muitas vezes, ele vai ser mais fácil lá no agudo, porque assim que eu fiz a frequência fundamental, foi subindo, a gente tem aquele tanto de harmônico. Mas você viu que ele tem uma distância muito grande. Se eu já tô lá, sei lá, se eu tô fazendo um Fá 4, isso já é agudo. Que eu não vou lembrar de cabeça em quantos hertz que isso vai estar. Que aí eu quero voltar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. O I, ele vai estar aqui, ó, a partir de 1900, 2500 Hz. Então, se eu já estou muito para cima, eu já passei essa frequência aqui e aí eu não consigo sintonizar uma com a outra. Vou explicar esse negócio de sintonizar melhor assim. Lembra que eu falei que a gente tem uma frequência ressonante? É como se o nosso tubo de ressonância ele tem uma nota. Então, se a gente fizer assim, ó, eu tenho uma nota. Faz aí, fica com a boca aberta, deixa passar ar. Como se tivesse um tan, 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 tan. Tá, 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 tá. Tá vendo que os nossos tubos têm tons diferentes? Então, na hora da gente sintonizar, isso vai fazer diferença. Então, muito provavelmente, algumas vogais vão ser melhor para mim. Funcionar para você. Por conta do meu tubo. Meu tubo já tem um monte de frequência aqui. O seu tubo já tem um monte de frequência. Então, por isso que, por exemplo, quando a gente está com um aluno, tem aluno que a gente faz o mesmo exercício, mas você precisa mudar a vogal. Por conta da frequência de ressonância que ele já tem aqui dentro. Então, vamos imaginar que essa garrafinha é o nosso tubo, tá? Vamos achar o tom dela. Eu vou fazer com a minha voz. Então, imagina que isso aqui é o formante, tá? É aquela energia que tá juntinha, igual a gente viu. Juntou um monte de notinha e a gente tá escutando. Essa frequência. Essa frequência que tá ressaltada. Se eu quero que o formante sintonize com isso aqui, eu vou cantar a mesma nota. Mas lembra que é uma faixa? Então, eu posso passar um pouquinho, eu posso descer. Você vai perceber que chega um lugar... Eu tô fazendo a mesma coisa, só tô passando um pouquinho a nota, ou se eu tô só descendo, na hora que sintoniza, dá um boom de energia. Que é isso porque que às vezes cantar lá em cima um I ou um U é difícil, porque ele não consegue sintonizar com o que já está sendo produzido. Então vamos lá, era esse tom, né? Eu sintonizei com a frequência de ressonância da garrafinha. Entendeu? Então, viu que deu um boom de energia? Eu não fiz mais força. Eu não coloquei mais pressão. Mas foi energia acústica. Então, juntou a energia que eu estava colocando aqui com a energia que já estava aqui. Opa! Brilhou. Então, a gente ganha energia acústica. Então, sumiu. Agora. Então, entendeu esse lance de sintonizar o formante
com o harmônico ou com a frequência de ressonância, tem a ver com isso, de encontrar qual que é a vogal que está sendo produzida com o harmônico. Já que, como é que eu faço isso? Sabe esse negocinho aqui? A gente tem que dar umas decoradas nele. Não sei decorada, por isso que eu tenho essas tabelinhas. Porque algumas coisas na prática a gente vai ficando com mais clareza e a gente não fica tão preso às tabelinhas. Mas esses estudiosos vão mostrando isso pra gente na prática e é por isso que funciona. Quando a gente leva isso para a nossa prática pedagógica, né, da aula de canto ou do próprio estudo, a gente vai entendendo que às vezes não precisa de tanta força, mas se a gente consegue ter esse raciocínio de que é acústica, tem frequência o tempo todo, não é só ficar pensando se a prega vocal tá fechada demais, não tá. Lembra que daqui, ó, vai ter a onda que está sendo produzida, que vai gerar uma frequência, essa frequência vai ter os picos, que vão ser os formantes, e isso aqui vai gerar esse espectro, que é essa energia irradiada. Então, é o que a gente viu aqui com a garrafinha. Unir o formante com a vibração que já estava aqui dentro da garrafinha, por meio do ar, né? E aí, virou um boom. A gente consegue escutar isso melhor. Então, Vinícius, assim, concluindo, tentando fechar um pouquinho essa introdução, é literalmente um pontinho, porque cada um desses aspectos, se a gente fosse falar só da fonte, como é que essa onda fica a partir do tipo de produção da fonte, é um assunto. Se a gente fosse discutir cada vogal, é um outro assunto, cada articulador. Então, realmente é uma introdução e é um assunto apaixonante que, quando a gente conversando, né, fazendo o briefing, eu te falei, né? A gente conhece, mas aí a gente fala assim, nossa, peraí, eu tinha entendido, parece que eu não entendi mais. Então, é um assunto que ele, por estar num campo que muitas vezes não é tão palpável, embora a gente tenha esses recursos gráficos, alguns aplicativos, softwares que vão fazer essa manipulação do som, ainda é muito inutilizado, sabe? A gente subutilizado esse conhecimento. Então, quando a gente vai tomando mais consciência dessas ferramentas, cantar pode inclusive ficar mais prazeroso, porque quando a gente está estudando técnica, tem hora que a gente fica, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha voz? Então, esse assunto ele rende muito, né? Então, espero que eu possa ter contribuído um pouquinho com essa introdução e é um assunto que encanta, assim. Depois eu posso deixar algumas referências, né, de alguns estudiosos que têm se debruçado sobre esse tema. É um estudo que vem para agregar muito no canto, porque a gente consegue orientar o aluno através da percepção auditiva, mas se tiver desenhado literalmente, a gente consegue entender melhor como que está funcionando essa voz. Jaque, muito obrigado. Agradeço. Quiser deixar algum contato para quem estiver nos assistindo, quiser te perguntar, se debruçar mais sobre esse assunto, fique à vontade. Pode me achar nas redes, né? @JaqueMarques, estou lá no Instagram, pode me chamar direct, eu sempre estou postando coisas por lá também, de canto, de técnica vocal, aparece coisas de acústica por lá também e fiquem à vontade. Muito obrigado. Muito obrigado.